O Ramagem Gate, como o esquema de inteligência paralelo de Bolsonaro mexeu com a ABIN de Lula. Ataque consentido. Operadoras de telefonia sabiam que suas redes eram invadidas por software espião. Cassação à vista. TRE liberou o andamento do processo contra Moro. O que isso significa na prática? Quem responde é o jurista Pedro Serrano. A despedida de Flávio Dino. Trazem muitos dados positivos. O último dia no Ministério da Justiça é focado na segurança pública, que pode ser o ponto fraco do governo em ano de eleições. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado. E, Lewandowski, amanhã você assumirá a sua vez. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Tá acabando, gente, o medo de acordar e amanhã ser 32 de janeiro de 2024, mas não vai ser, amanhã é dia 1º. Já chegamos ao final do nosso primeiro mês de 2024. Muito boa noite para você, Chico Pinheiro. Nossa mesa ainda está mais bonita tá bonita, hoje. Né? Olha aí. Isso. Olha aí, mostra de perto aí pra gente. Olha aí, esse aqui é o prêmio IBEST, que o ICL ganhou, Instituto Conhecimento Liberta. Ganhamos mais de um, tá? Ganha mais de um, porque o Eduardo Moreira também ganhou um prêmio. Exatamente. Esse Edu ganha, a comunidade inteira do ICL Toda leva ganha, né? De melhor analista de economia. O ICL ganhou, né, de melhor jornalismo de opinião do Brasil, né? No voto popular. Teve mais, no voto popular. E teve mais. Guga Noblar ganhou lugar. também. Prata. Primeiro lugar foi nossa querida amiga, que é minha amiga dele também, que é a Andréa Sadi. Palmas para você, Andréia, mas Guga tá junto ali, colado. Aí, categoria jornalista influenciador. Tá vendo que bonito? Então, Guga na categoria jornalista influenciador, Eduardo Moreira no melhor influenciador de economia e negócios. E a gente, olha lá, o vencedor do melhor do Brasil, Olha, Eduardo a comunidade Moreira. CL. E Você também tem o melhor CL analista, Notícias. como é que é o nome do prêmio? Melhor influenciador de economia e negócios, o do Edu Moreira. O nosso é prêmio IBEST de melhor canal de opinião. Ou seja, CL Notícias é Quer dizer, você quer ter notícia de verdade, livre, não é? Pode ser até que a gente erre aqui ou ali, que todo mundo pode errar, né? Mas você quer saber? Liga no ICL. Você que é da comunidade ICL, espalhe essa ideia para outras pessoas. Não percam. Esse negócio é muito importante. Você quer saber de economia? Vai seguir Eduardo Moreira, né? Analista, influenciador. O cara que faz o mapa da mina, fez agora, domingo passado, todo ano, e não erra. Né? Ele não está lá na Faria Lima mais. Né? Quem não viu, vai assistir o livro, vai ler o livro, Travessia, a história de Eduardo, de banqueiro a companheiro. E nós estamos aqui, Gabi, eu estou aqui para ser seu companheiro, você é minha companheira, e nós somos companheiros da comunidade ICL. Todo mundo aqui no chat comentando, viu, Chico? Olha, muito companheiro feliz. é uma palavra, etimologia, né? Companheiro é companis, é aquele que come o pão junto, que divide o pão. Né? O pão do conhecimento a gente partilha na comunidade ICL. E nós queremos que você, que está ligado, que é da nossa comunidade, leve esse pão do conhecimento, sem fake news, sem maldade, para os seus amigos, para os seus conhecidos. Difunda, espalhe o ICL, os seus cursos com preços muito baixos e quem não puder pagar faz de graça, ganha bolsa. Entre lá, icl.com.br, bota lá no Google, como diria minha filha, no Google, põe no Google, né? Ponha lá. Ou então, vai visitar o nosso portal, iclnoticias.com.br. O melhor portal bombando, de notícias, né? Está bombando. Tem exclusiva todo dia. Aqui tem participação dos 3 Chicos, né? Porque tem
o Chico Pinheiro, mas tem o Chico Sá e tem o Chico Alves, que cuida desse portal, onde você não tem propaganda, onde você tem só notícia. E se você quiser saber, por alto, o que aconteceu de importante hoje no Brasil e no mundo, iclnoticias, tudo junto.com.br. Hoje o William De Luca está aqui inspirado, que nem você, Chico. Aí ele mandou aqui, Chico César também. Eu e meus companheiros queremos cumplicidade para brincar de liberdade no terreiro da alegria. É isso. Aqui a gente ama os Chicos, né? Chico César, mais uma E o De Luca, no seu maravilhoso, ele e Guga Noblat, todo dia às 11h30 da manhã. Mas você pode ver a qualquer momento no Rolê ICL, divertidíssimo, morro de rir. Eu amo. Hoje eles estavam falando de animais, né? Negócio de gado, baleia, galinha, estava muito engraçado. Coitada da pobre da Ema, do Palácio do Planalto. A Ema gemeu do Palácio do Planalto. É isso aí. Vamos nessa, então. Estou muito feliz de estar aqui no ICL. Muito, sempre muito feliz, né? Estamos. Partilhando com vocês do pão da informação, dessa missão, que o jornalismo é isso, né? Difundir, trocar informação um com o outro para poder acertar o caminho, para seguir no caminho correto, o caminho a qual o ser humano é vocacionado, que é o caminho da solidariedade, é o caminho da fraternidade, é o caminho amoroso da vida. Agora, há aqueles que preferem um caminho que leva para dentro de si mesmo, por egoísmo, para acumulação. Aí o caminho não passa por aqui. Aqui o caminho é aquele que nos leva ao outro. Porque é no outro que a gente se conhece, é no outro que a gente se revela, é no outro que a gente aprende o que vale a pena na vida. Né? É isso aí. É isso. No mais, como diria Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, que eu brincava há pouco com a Gabi, né? Tá nos stories, tá tudo no Instagram registrado. Segue aqui, nada o teu destino, passa. rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. É isso aí. Que lindo. Aqui, É isso. guardar nosso prêmio, tá? A gente está muito orgulhoso, nossa equipe está muito orgulhosa. Fotografem, porque esse momento é histórico. A linda Gabi gente. com um lindo prêmio. Maravilhoso. Reconhecimento de um povo que não é tão ligado, né, a esse tipo de jornalismo livre que a gente faz, mas... É isso. E vamos continuar. Seguimos firmes e fortes aqui, Chico Pinheiro. A gente vai falar, nesse início de programa, de um personagem que estava meio esquecido aí na nossa história em Brasília, falar de... né? Mauro Cid. Eu vou falar de 2 As e 3 M's. 2 As e 3 M's. Bom, 2 As, vamos começar aqui, fala um pouquinho. 2 As. O primeiro A é de Abim. O segundo A é de Angra. Por que Abim e Angra? Abim e Angra, né, porque em Angra, ou no fundo do mar de Angra, ou sei lá onde, ou nos computadores, no computador e nos celulares apreendidos em Angra, a gente vai entender coisas que rolaram na Abim, né? No serviço, o meu serviço de informações, porra, eu não quero, eu quero o meu serviço, não confio nisso que está aí, né? Então, tudo isso que está aí. Então, tudo isso que está aí. Tá ok? Tá ok? Bom, Abim e Angra, 2 As. A gente tem que investigar, a gente tem que cobrar, a gente tem que ir fundo nessa informação, que pode levar o Brasil a se livrar definitivamente, ou por um bom tempo, de ameaças fascistoides, como a gente viveu recentemente. 3 M's. O primeiro M, né, é pelo seguinte, o primeiro M é Marielle, o segundo M é Moro, né? E o terceiro M? Quem é o terceiro? É Mauro Cid. Mauro Cid. Por quê? Porque a gente vive uma avalanche de informações que a gente acaba se esquecendo que já passou. As coisas nem bem são concluídas, você já tem outro, né? Você estava apurando, né, há poucos dias, o caso Marielle, né, tentando descobrir, fechar aquele esquema, a informação para e já vem outro, aí vem Abim, né? Aí vem Abim, e a gente se esquece que tem um depoimento de Mauro Cid, lá atrás, que ainda não foi revelado. A gente se esquece que tem as trapalhadas reveladas aqui, essa conduta altamente suspeita e antirrepublicana e antidemocrática
de Sérgio Moro e seus asseclas, revelado aqui, né, no ICL. E isso tem que ser investigado. Aliás, Moro está para ser julgado, acho que 19 de fevereiro, pode perder o seu mandato de senador, né? Então, como é um assunto atrás do outro, é um assunto em cima do outro, a gente acaba esquecendo de um, porque já tem coisa nova. É isso que o ICL quer fazer, resgatar essa memória e falar sempre dela, até que seja esclarecido. Queremos saber, sim, tudo o que rolou sob o comando de Moro, né, Dallagnol e sua galera promíscua, Ministério Público e Justiça. Queremos saber o que rolou nos bastidores que levou ao cruel assassinato de Marielle e Anderson. Queremos saber o que foi o depoimento de Mauro Cid, né, que compromete um mundo de gente aí. Ele, o ajudante de ordens de Jair, ele, filho de um general que vendia joia nos Estados Unidos. Queremos saber, sim, né, o que tem a ver isso com compra de imóveis nos Estados Unidos. Temos ou não? E queremos saber de ABIN, e queremos saber de Angra. Nós queremos saber tudo para contar isso para o Brasil inteiro e que a gente não corra mais esse tipo de risco de ter uma figura patética como essa, completamente patética, na presidência da República. O Brasil merece saber e nós merecemos dias melhores. É a proposta do ICL, não deixar nada perdido na memória. Eu falei Sérgio Moro, tem um depoimento aqui do Tony Garcia, queremos saber, né? Nada perdido na memória, queremos saber tudo, não vamos esquecer, que chato, né? A gente não esquece e fica cutucando com o ferrinho ali de dentista na dor deles, para que a gente saiba e possa se libertar, porque só o conhecimento liberta. É isso. Vamos começar então, que nós temos informações novas, temos novidades dessas histórias, né? Pelo menos a história de Angra e ABIN. Tem coisa aí, né? A gente estava falando agora há pouco, né, Chico? Estava falando que o iclnoticias.com.br todos os dias tem informação nova, a gente tem informação todos os dias. A gente vai falar com a rainha das exclusivas, Juliana Dalpiva, que já está entre nós. A gente vai falar das denúncias do Ramagem Gate, ou ABIN paralela, alguns preferem chamar de ABIN aparelhada, eu prefiro também. O esquema de espionagem legal durante o governo Bolsonaro, a gente continua falando sobre isso. Ju, boa noite para você. Boa noite. Oi, meus queridos. Parabéns, Ju. Enquanto vocês... Verdade, parabéns para você também. O jornal, eu estou aqui com um monte de coisa. Parabéns para o nosso querido Eduardo Moreira, para a nossa comunidade DCL. Boa noite, eu estou aqui atrapalhada, porque enquanto vocês estão falando, e aí tem notícia, né? Apura e apura. Nós vivemos disso, né? Isso é nosso alimento diário. Ô, Ju, a gente vai começar falando da demissão do número 2, né, da agência da ABIN, o Alexandre Moretti, nomeou para o lugar dele um Marco Sepic. É por aí que a gente vai começar. Parece que essas mudanças não vão ser menores, na verdade, do que elas estão aparentando, né? Tudo mudou, mas nada mudou, é meio que essa lógica. O que você está apurando sobre isso? Como é que a ABIN internamente recebeu essa mudança? Eu nos últimos dias também consegui venho conversando já desde a semana passada, na verdade até um pouco desde o ano passado, mas sobretudo nesses últimos dias, com alguns servidores da ABIN que estavam bastante incomodados com todas essas, enfim, com tudo isso, né, que agora a gente está sabendo do ponto de vista criminal, as pessoas se sentiam pressionadas, prejudicadas nas suas funções, né? Algumas, inclusive, perseguidas por não querer fazer parte desse esquema ilegal. Então, elas dialogam o que elas podem, dentro do que elas sabem. E aí, quando foi anunciado, né, ontem, essa mudança, a saída do número 2, né, do Moretti, uma das coisas que algumas fontes comentaram comigo hoje ao longo do dia, porque além da saída dele também
outros 7 cargos foram modificados. Só que aí o que eles contam, né? As pessoas contam. Olha, a mudança, né, a chegada do CEPIC, que era alguém que estava na direção da escola, é boa, né? O CEPIC é alguém, o Marcos CEPIC é alguém visto com credibilidade, como alguém que conhece o trabalho da ABIN, que vai agir profissionalmente lá dentro da agência, elevando o trabalho da agência. Só que as outras... E ele é a novidade, mas assim, todas as outras mudanças que aconteceram, os outros cargos que foram exonerados e as diretorias que foram modificadas, já havia uma programação desde dezembro do ano passado, e tudo isso tem um trâmite, então existe uma indicação, isso é publicado dentro de um boletim interno sigiloso, e depois vai para o ministro. Então, com exceção dessa mudança do secretário adjunto, né, da saída do Moretti, com exceção disso, as outras já estavam todas programadas, inclusive ali, né, com a própria negociação, aprovação do Moretti. Exatamente. E, Ju, a gente viu uma entrevista, a gente acompanhou uma entrevista do CEPIC para a Globo News. Queria ler um trecho aqui para a gente poder falar a respeito disso também. Ele disse o seguinte, vou pedir para o Gabriel Vento colocar aqui na tela para a gente. O avanço das investigações apontam para isso, existência da ABIN paralela, né? Ele estava se referindo a isso. Temos que aguardar o final do processo investigatório nas 3 instâncias administrativas e criminais, né, na verdade, para verificar a comprovação não só sobre se houve, mas sobre o que estava ali. Todos os indícios que se tem é de que havia, sim. Bom, falando aí, obviedades, né? Vamos combinar, todo mundo já sabe que tem indícios de uma ABIN paralela. Ele falou, ficou ali, né, no neutro, não deu muita informação, também não foi muito crítico, né, Ju? Olha, eu vou discordar levemente de você, amiga. Você achou que ele foi crítico? Não, é porque, assim, para a posição que ele vai dentro do órgão, é uma mensagem que ele está passando para a sociedade. Então, assim, na posição em que ele está, ao mesmo tempo em que ele tem que liderar, né, dentro do cargo que ele está, a agência, ver alguém na posição dele assumir esse problema é uma coisa muito importante. Eu acho que essa fala dele dá uma indicação bastante importante de uma mudança, né? Do ponto de vista do CEPIC, acho que há uma indicação de mudança, na medida em que há uma admissão do problema. Até porque, até então, as declarações que vinham ali da ABIN eram muito na defensiva, né? De quem, olha, a gente não tem culpa, não fizemos nada de errado. Tinha muito uma pressão, a PF que está fazendo um exagero, tinha uma resistência. Acho que a declaração dele muda um pouco o tom. Agora, dentro do que eu estava falando antes, o diretor da ABIN não mudou, né? Então, ali do ponto de vista dos servidores, há uma crítica muito grande a essas mudanças, assim, o tom das notícias, mudou, saiu o Moretti. Tá. Não, olha, para eles, a sensação que dá é que tudo mudou para pouca coisa mudar realmente na prática, sabe? E enquanto a gente estava falando aqui, eu queria fazer uma última menção. Tem uma matéria que subiu agora há pouco, da Bela Megali no Globo, contando sobre uma corregedora da ABIN que relatou pressão do Moretti e também do Luiz Fernando Corrêa, o diretor da ABIN, por ela ter colaborado com as investigações da Polícia Federal. Isso deve... o nome dessa servidora é Lidiane dos Santos. Então, acho que isso também deve ampliar a crise que vai... nos próximos dias, que deve crescer, porque as investigações não acabaram, tem muita coisa para vir à tona ainda, uma conclusão, né? As pessoas ainda não foram denunciadas. Então, a gente vai ter desdobramentos nos próximos dias. Eu não sei se o Luiz Fernando vai conseguir sobreviver no cargo mais tempo. Aqui, todo mundo... Estamos se dividindo as opiniões aqui também, concordamos em discordar aqui no ICL.
Agora é preciso que essas mudanças, né, realmente tenham resultado. Exatamente. E aí, quando você falava de mudança, não pode ser para acomodar. Não pode ser como a já famosa, né, muito conhecida frase do escritor italiano Giuseppe di Lampedusa, né, que escreveu O Leopardo e il Gattopardo, né, que ele fala da tradição de uma grande família italiana, dizendo assim, é preciso que tudo mude para que tudo permaneça exatamente como está. É mais ou menos essa a frase que está no Leopardo. Não pode ser mudar as coisas para que as coisas continuem sendo como são, né? Nada republicanas. Inclusive, houve uma discussão sobre a interferência da alta cúpula da ABIN nas investigações também. Essa é uma grande preocupação. A outra preocupação é com o quanto a ABIN vai ser desaparelhada a partir de agora, né? Com quanto o governo vai conseguir fazer isso, em quanto tempo vai conseguir fazer isso também. É muito complicado ainda a missão de quem chega ali, por exemplo, o CEPIC, até porque ele não é o diretor, né? O diretor não mudou. E essa é uma das críticas, né? No fim, ao cabo, a ABIN continua sob a direção de alguém da Polícia Federal. Essa é uma coisa que é repetida. E também tem muita crítica que eles fazem do ponto de vista da falta de parâmetros legais mais precisos sobre como eles podem agir, até onde, para até cumprir as missões constitucionais de inteligência de Estado, pode ter serviço de vigilância, não pode ter. Falta também toda uma discussão de regramento que permita que a agência trabalhe melhor. A gente está falando sobre uma questão que é um escândalo envolvendo uma espionagem ilegal, mas para prevenir que isso continue, para além de acabar com esse aparelhamento que você estava falando, Gabi, também tem uma discussão sobre a própria atuação da ABIN, que precisa ser feita, né? E aí, do ponto de vista legislativo. Então, o problema é bem maior do que a gente está conseguindo sequer explicar nesses dias. Estamos tratando de um caso criminal em andamento ainda, para saber até que ponto e o que foi feito, e como isso foi usado, mas também tem toda essa discussão sobre a necessidade, e é uma necessidade, todos os estados possuem, todos os países possuem inteligência de Estado. Tem um motivo, né, para prevenir atentado terrorista, por exemplo. A inteligência de Estado ela é importante para o desenvolvimento dos países. E essa discussão também precisa ser feita dentro do Congresso Nacional e com apoio também e participação do governo federal. Mas eu acho até que a gente deve discutir, sim, se faz sentido ou não continuar existindo a ABIN. Você falou, não, é preciso que haja um organismo de inteligência do Estado, né? Tem que ser essa ABIN que está aí? Não Muita sei. A gente questiona isso no nosso chat. Talvez você possa acabar com a ABIN, porque você tem um gabinete, a ABIN está dentro do Gabinete de Segurança Institucional, e tem vários outros órgãos que podem estar fazendo investigações. Nós temos que descobrir o seguinte, é a ABIN, agora como é que ela vai funcionar? Para quê? Para ela, que é uma agência de inteligência, né, republicana, para atender os interesses do Estado, não corra o risco de novo, ser aparelhada para atender interesses pessoais de quem está na presidência da República, ou seja lá onde for, né? Porque parece que é o que fizeram nesses tempos. Eu acho que vai discutir tudo da ABIN, mas deixar bem delimitado qual é o campo de ação dela. Imagina quantos equipamentos, né, Ju? Quantos não adianta equipamentos? Acabar com a ABIN, porque já acabaram com o SNI para criar a ABIN. Aí vai criar um outro só para trocar de nome, também não adianta. Mas a ABIN é o SNI do passado hoje. Né? A ABIN de Bolsonaro é a ABIN dos generais, né? Do SNI dos generais. Do Figueiredo, que foi presidente, foi o chefe. A ideia de espionar adversários, até os aliados de quem se desconfia, com a ideia de de fazer uma inteligência, na verdade, para manutenção do poder de quem está no poder e não para proteger o Estado, né? Perseguir. Mas assim, o que eu queria dizer é que assim, eles acabaram com o SNI, criaram a ABIN, né? Porque não tinha nenhuma condição também de ficar o SNI com aquela imagem toda, né, da ditadura. Só que aí que vamos acabar com a ABIN e aí vai criar um outro órgão. Só criar um outro órgão também não adianta.
precisa discutir o que esses agentes que vão fazer inteligência de Estado, qual é o limite da atuação deles e como eles podem atuar, né? Isso é uma coisa que você escuta muito dos servidores da BIM. Precisa definir melhor e deixar claro os limites de atuação e como fazer o trabalho. É uma queixa deles, inclusive, pela preocupação legal da atuação deles. Como eles vão agir legalmente para cumprir a missão constitucional deles. Então, esse é um debate que fica tá mais de lado dentro dessa história toda, né? Porque uma coisa, a Polícia Federal vai apresentar, provavelmente, pelo que estamos vendo, uma denúncia criminal contra as pessoas que fizeram espionagem ilegal. E aí não cabe, né, a Polícia Federal pensar a atuação. Quem tem que pensar isso é quem vai fazer legislação. E também a sociedade também tem direito de discutir isso, né? Não pode fazer vigilância de cidadão sem mandado. Como é que vai ser isso? Pode usar esse tipo de ferramenta? Inclusive, isso foi uma outra declaração que o CEPIC deu hoje nessa entrevista que a gente estava falando na Globo News. Ele também falou sobre isso. Uma ferramenta tipo First Mile, numa gestão dele, ele acha que não é uma ferramenta que a BIM deveria usar. Essa também foi uma declaração que eu vi com bastante... fiquei surpresa positivamente, porque, de um modo geral, quem trabalha nessa área sempre quer, né, ferramenta para poder, quer justificar toda uma vigilância, sobretudo usam terrorismo como uma questão, e ele se posicionou contra o uso, né, desse tipo de ferramenta dentro da ABIN, que acha que outros órgãos têm mais competência e legalidade para usar esse tipo de coisa. Também foi uma declaração bastante importante que ele deu. Olha, só para lembrar, o SNI, que funcionou durante a ditadura, né, você tinha vários órgãos ali que se chamavam maldita comunidade de informações. Servia para dedurar, para arapongar, para ouvir ligação dos outros, para perseguir, né, e depois entregar os perseguidos, os inimigos do regime, dos militares, a tigrada nos porões, para tortura, para tudo isso. O SNI não acabou quando acabou formalmente a ditadura, quando o Figueiredo deixou o poder, né? O SNI foi ser extinto em 1990, por uma medida provisória do Collor. Então, o SNI trabalhava na comunidade de informações junto com DOPS. DOPS era o Departamento de Ordem Política e Social, que era outro troço para bisbilhotar a vida alheia, né? Depois que acabou a SNI, acabou o DOPS e tal, em 90. Se não me engano, foi em 97, no governo Fernando Henrique, que foi criado a ABIN, foi criada a ABIN, dentro do Gabinete de Segurança Institucional. Tem que conferir esse dado, mas acho que foi aí. Agora, a gente vê que é um risco, porque ela foi desvirtuada, não é? O sujeito vai lá, não sei quem é que foi exatamente, a gente sabe, é o suspeita, né? Foi lá em Israel e traz um equipamento, First Mile, traz um programa. E tem vários outros em que eles vigiam tudo. Eles vigiam o ministro do Supremo Tribunal Federal, vida particular, vida privada, está aí. Suspeitas que bisbilhotaram a vida do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes, e até a nossa, viu, Juliana? Você certamente foi bisbilhotada por eles, né? Porque esses arapongas que trabalhavam e serviam ao governo do Bolsonaro, que tudo indica, foram 1.800 pessoas na lista, entre jornalistas, autoridades, deputados, inclusive amigos de Bolsonaro, aliados políticos também foram investigados. Você não sabe disso? Sabe que eles me falam isso às vezes, né? Eu falo com alguns aliados do Bolsonaro, eles relatam isso, dizendo, não, eu tenho certeza que eu também fui, porque todo mundo desconfiava de todo mundo o tempo todo, né? Então, eles sabem que eles não confiavam em ninguém, o círculo de confiança ali mal dá para dizer que é o pai e os filhos, né? Mas o restante, todos os outros, é um ambiente de muita desconfiança e muita intriga, muita briga. Agora, Chico, só para fazer um adendo aqui, a BIM funcionava dentro do GSI até, acho que meados do ano passado, no começo do governo Lula. E aí, depois, ela passou para a Casa Civil. Hoje,
ela está dentro da Casa Civil, né? Ela não está mais dentro do GSI. E uma coisa que a gente deve acompanhar nos próximos dias aí é as responsabilidades dos demais, nesse caso, né? Um personagem que está passando muito quietinho nessa história é o general Heleno, que era o ministro do GSI, o chefe do Ramagem. Então, como eles próprios, militares, a maioria, o Bolsonaro, o próprio general Heleno, adoram, né, e são doutrinados dentro disso, hierarquia, disciplina, é bastante difícil de sequer imaginar que essas coisas todas acontecessem sem que o Heleno tivesse qualquer conhecimento, participação, que seja assim, quase numa inocência de dizer que ele foi negligente, mas é muito difícil de imaginar que ele tenha passado simplesmente ao largo disso tudo. Agora, uma coisa que as fontes também na BIM costumam contar é que eles tentavam forjar assim, não dá nem para dizer forjar uma legalidade, mas eles tentavam ali passar, né, as pesquisas, as consultas ilegais no meio de consultas legais, que era para tentar dar uma disfarçada, quando enviavam pedidos do governo para algum tipo de pesquisa dentro da ABIN. Eu continuo investigando aqui, eu por conta própria também, para além do que está na medida da Polícia Federal fazer, né? A gente também tem os próprios meios de descobrir as coisas, ouvindo as pessoas. Então, a gente também vai trabalhar bastante nos próximos dias para poder também trazer novos elementos sobre essas questões relativas à vigilância ilegal, né? Esse monitoramento ilegal, porque eu acho que essa lista de quem foi monitorado, acho que ela vai demorar muito tempo para vir à tona. Eu estou sabendo lá pelo ministro Alexandre de Moraes que está segurando isso, ó. Vamos falar. Só uma coisa, lembrando que terça-feira o general Augusto Heleno vai ter que depor. Eu vou ter que depor com o caso da ABIN, Juliana. Não vão tirar informação? Olha aí. É o general Augusto Heleno. Só que o seguinte, o Augusto Heleno, na história da ABIN, ele só tem duas possibilidades e as duas são péssimas para ele. Ou ele vai dizer que sabia que a ABIN estava fazendo essa bisbilhotagem toda, estava fugindo da sua missão republicana para servir ao Jair Bolsonaro. Então, se ele sabe, ele é conivente, ele participou. Ou então fala, não sabia, então é omisso por incompetência, né? Não tem saída. Ou ele sabia, e aí ele se encalacra. Ou ele era omisso, incompetente e tem que responder por isso também. O senhor que acha uma saída, viu, general Augusto Heleno? A situação vai ficar difícil, complicada, né? Mas tem mais assunto aí, né? Não, tem. Um deles, na verdade, a gente vai falar daqui a pouco com o Elo Vilela sobre o último dia de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Ele deu uma coletiva que a Elo vai contar aqui pra gente, mas antes disso, Juliana, teve um jantar, aliás, vai ter um jantar amanhã, entre Lula e o ministro Ricardo Lewandowski, que vai assumir, inclusive, amanhã a pasta da Justiça, né? Você já tem uma ideia do que vai ser? Tem algum burburinho do que deve ser tratado nesse jantar? Porque o assunto segurança pública, enfim, é eleitoral, né? É o tema, talvez, um dos mais importantes para o governo nesse momento. Gabi, acho que assunto lá não falta, né? Até porque é um jantar, pelo que eu soube, bastante disputado. O presidente Lula também vai a uma homenagem ao ministro Lewandowski e ele deve ser prestigiado, ali já tem uma confirmação, a princípio, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí ali, do ponto de vista do governo, né, além do Lula, acho que os principais ministros, alguns petistas, mas é um jantar para 80 pessoas. Não é uma festa, é um jantar. E acho que, além do que você está falando sobre a eleição, né, as preocupações em torno da segurança, acho que tudo isso que a gente está falando aqui, a BIM, espionagem, porque hoje em dia também o grande papo em Brasília é isso, quem foi espionado, os ministros estão bastante irritados com saber, né, que foram alvo de espionagem. Então, assunto não vai faltar,
E também demonstra o peso que o Lewandowski traz para o governo, né? Porque, assim, ele já, como ex-ministro da Corte, ele vem com esse peso, né? Essa deferência dos ex-colegas, inclusive. Então, também demonstra um pouco, acho que a força dele institucional no cargo. O ministro Dino tinha uma proximidade maior com o público, né? Ele fala bem, ele é um ótimo orador. Político, né? Político, ele ia para o enfrentamento, né, no Congresso. Não sei em que medida o ministro Lewandowski, não é dele isso, né, magistrado, tantos anos, ele não tem essa mesma habilidade para enfrentar a arte política. Mas ele vem também com essa pose toda ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que o Congresso já fica um pouco mais assim nervoso. Então, a gente também tem que acompanhar para ver como vai ser essa transição, essas mudanças. Ele ainda também está montando a equipe, mas vejo que assim, tem essa volta do ano, né, do judiciário, do fim do recesso do legislativo. Tudo bem que tudo só vai funcionar depois do carnaval, mas está voltando. Já se avizinha ali uma crise no Congresso entre o governo, aquela mesma de sempre, as emendas, o que vai poder aprovar e tal. Mas essa chegada do Lewandowski, ela traz uma força para o governo Lula, também frente a essas questões junto ao Congresso Nacional. Vamos ver como é que vai ficar agora esse jogo aí, porque para o governo, assim, ano passado eu ouvi relatos de alguns integrantes, assim, ali enfim, do pessoal do Palácio, do Planalto, bastante irritado, né, com o que tinha sido feito no governo Bolsonaro, em que os parlamentares se sentiam quase que donos do orçamento, e aí para cada votação era um sofrimento lá em torno da quantidade de emenda que era pedida, da quantidade de cargos que eram pedidos. E essa briga, ela está longe de acabar, né? Ainda tem muita reclamação do Centrão, com falta de interlocução, e leia-se, não, estamos querendo mais um cargo aqui, um ministério ali, uma estatal lá, mais uma emenda não sei aonde, e esse ano é um ano eleitoral, então essa entrega para as bases, ela é muito importante, quer dizer, os parlamentares querem se identificar, eu fiz essa ponte, essa estrada, esse posto de saúde. Então, a gente vai ver essa briga se avizinhar, mas acho que o Lewandowski traz um peso muito grande para o governo. Vamos ver, gente. Estamos ansiosos. Vamos acompanhar. Ju, obrigada por hoje, querido. Um beijo para você, minha amiga. Beijo, Ju. Parabéns pelo Prêmio ICL. Que bom você veio estar conosco. Coisa boa. Bom demais. Bom estar com vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Ju. Olha, tem informação importante que chegou aqui, até foi mandada até pelo Tony Garcia, né, que está de olho nessa história. Ele manda aqui informação de Júlia do Alibe, comentarista política da Globo News, né? O julgamento de Moro, gente, no TRE do Paraná, marcado para o dia 19, pode acontecer e deve acontecer na quinta-feira que vem, dia 8. Vamos falar sobre isso. Vai ser julgado essa ação contra o Sérgio Moro por abuso de poder econômico, uso de caixa 2 na sua campanha para senador. Depois a gente detalha isso. Mas ia ser dia 19 e será antes do Carnaval. Antes do Carnaval. Claro que dia 8 vai haver a primeira sessão do TRE do Paraná, que pode cassar o mandato do Moro. Pode haver pedido de vista, pode depois a coisa levar mais algum tempinho. Mas o TRE do Paraná vai decidir, caso o Moro seja condenado ou absolvido, isso aí pode haver recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas pode ficar com essa cara de bravo aí, de assustado, viu, Sérgio Moro? Porque andou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Toque, toque, toque. A gente vai conversar, Chico, com o jurista Pedro Serrano e a gente vai poder falar a respeito disso com ele. Não perca ainda. Daqui a pouco, o grande jurista Pedro Serrano, um dos maiores professores de direito do Brasil, da PUC aqui de São Paulo. Daqui a pouco a gente fala com ele. É isso aí.
Vamos chamar agora a nossa querida Elô Vilela, porque hoje o Flávio Dino deu uma entrevista coletiva, último dia dele no cargo, foi uma espécie de balanço da gestão, eles costumam fazer isso no último dia no cargo, né? Ele estava ao lado do presidente Lula, do ministro da SECOM, Paulo Pimenta, ministro da Defesa, José Múcio, futuro ministro da Justiça também, Ricardo Lewandowski. E aí ele deu o tom ali, né, da segurança pública. Antes de ir, aliás, vou dar boa noite para a Elô primeiro e aí a gente roda um vídeo aqui para começar a nossa conversa aqui. Boa noite, querida. Salve, Elô! Parabéns, minha guerreira. Grande. É isso aí, todos nós de parabéns. Mas vamos lá ouvir o que o Dino falou, porque tem muita coisa para a gente conversar. O Lula falou, na verdade. Vamos ver o que Lula disse nessa cerimônia. Vamos assistir. O crime organizado virou uma grande indústria multinacional. Maior do que a General Motors, maior do que a Volkswagen, maior do que a Petrobras. É uma coisa muito poderosa. E o crime organizado está na imprensa, está na política, está no judiciário, está no futebol, está nos empresários. Eles estão em tudo quanto é lugar do planeta Terra. Interessante, Elô, porque, claro, ele puxou muito para a segurança pública, mas teve uma coisa ali na fala dele, que ele falou o crime organizado está em todo lugar, inclusive na imprensa. Até na imprensa, né? Ele falou. Pois é. Ele estava dizendo que está permeando a sociedade brasileira como um todo, e ele tem razão, porque é uma presença cada vez mais nociva e abrangente. E depois dessa coletiva, conversando com o ministro Múcio, ele disse algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele disse: Roraima é um estado que você tem alguns edifícios inteiros que pertencem ao crime organizado. E também disse, que eu também achei muito curioso, ele definiu, ele disse que há apreensões que são feitas de drogas em barcos que ele chamou de drones marítimos. Por que drone marítimo? Porque não são tripulados. São barcos cheios de drogas que são apreendidos e que são controlados à distância e você não pega a pessoa que está envolvida nesse tráfico. Então, eu nunca tinha ouvido falar disso. Foi a primeira vez que eu ouvi da boca do ministro Múcio. Então, existe uma irritação, uma veemência muito grande na fala do Lula na necessidade de combater o crime organizado. Agora, a tônica da conversa hoje foi de como o trabalho do Ministério da Justiça é capaz, sim, de reduzir o índice de criminalidade, de mortes violentas e por aí afora. Então, o Dino fez todo um arrazoado com os números, mostrando em suma, que era o recado essencial dele, do presidente Lula, é que menos armas, menos crimes. O governo conseguiu diminuir o número de licenças e porte de armas e a violência diminuiu. E outro ponto muito importante é também o trabalho com as polícias civil e militar. Então, ele falou que, até eu perguntei sobre isso, ele deu uma entrevista ontem na qual ele disse que já tinha deixado pronto na mesa do Lewandowski para ele entregar ao Lula uma medida que vai exigir o uso de câmeras nos uniformes de todos os policiais do país, porque existe um sistema único de segurança pública e, através desse sistema, eles podem exigir essa medida. E ele falou respondendo a essa pergunta, ele disse que a câmera tem que ser vista como mais um instrumento de defesa do policial, da mesma maneira que o colete e o capacete, a câmera. Por quê? Mostra a ciência, os dados, né? Não é terraplanismo. Que quando, por exemplo, o Rio de Janeiro começou a usar as câmeras no primeiro semestre, no segundo semestre caiu o número de mortes de policiais. Então é o que ele falou, essas câmeras também defendem o policial, porque ajuda ele a ter mais provas contundentes a respeito dos crimes que ele está tentando coibir. Então, no fim das contas, né, o que eu acho que foi importante nessa coletiva foi como o Lula e o Dino articularam o que vai ser a defesa do sistema adotado nesses 13 meses de administração Dino para a segurança pública, nos comícios, nos palanques, na eleição de 2024. Ontem, o ministro Flávio Dino falava sobre isso, sobre a questão das câmeras. Ele deixou tudo amarrado para o ministro Ricardo Lewandowski levar ao presidente Lula, que é um projeto de lei.
o Lula assina o projeto de lei, esse projeto será levado ao parlamento e, sendo aprovado na Câmara e no Senado, vira lei, passa a ser obrigatório o uso de câmera por todos os policiais do Brasil, né? E com punições, um pedido da Procuradoria-Geral da República, com punições severas ao policial que se recusar a usar ou adulterar o sistema. Eu quero lembrar que em São Paulo, onde, se não me engano, o governador Tarcísio de Freitas cortou 37 milhões de reais, recursos que eram destinados às câmeras, né? Reduziu esse recurso. Vai ter que ampliar, porque o ministro Flávio Dino dizia, olha, o crime não pode... A questão do crime ele é nacional, é até transnacional. Então, a segurança pública não pode ficar unicamente a cargo de governadores, porque aí você tem um governador bolsonarista aqui e outro ali e resolve cortar o esquema das câmeras. Não. Como demanda a ação federativa, demanda a ação do governo nacional, e o crime é até transnacional, tem que ter câmera mesmo, né? E esse projeto de lei, o presidente Lula deve assinar muito Chico, brevemente. eu só não sei se isso é um projeto de lei, viu? Eu acho que é uma portaria que não vai precisar passar pelo Congresso, não. Não, é um projeto de lei. O ministro Flávio Dino disse então, ontem, foi o último ato dele, é dizer que deixava isso pronto na mesa do ministro Lewandowski para que fosse projeto de lei. Lei que obriga todos os policiais do Brasil a usar câmera. Você falou de números, como olha, existe o Sistema Único de Segurança Pública, dentro desse Sistema Único, ele pode adotar essa medida. Eu acho que ela seria adotada dentro do sistema através de uma portaria. Acho que essa é a ideia, mas... Ele usa o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, para justificar o projeto de lei, né? É uma questão... Porque pode alguém argumentar, mas isso é a questão de segurança pública dos governos estaduais. Ele vai dizer não. A Constituição diz que existe o sistema, o Sistema Nacional, o Sistema Unificado de Segurança Pública. E isso justifica a criação desta lei, né? Eu quero lembrar que algumas companhias de São Paulo, companhias da Polícia Militar, onde as câmeras foram usadas, né, num curto período, acho que 2 anos ou um pouco mais ou um pouco menos que isso, houve uma redução à metade de mortes de policiais em serviço. E houve uma queda de 57% de mortes de civis. Quer dizer, o bom policial quer a câmera, que mostra que ele agiu com lisura, que ele não matou covardemente, que ele não torturou ninguém, ele é o bom policial. Agora, o policial, que está mais para miliciano que policial, que quer matar, quer executar, quer torturar, esse vai se dar mal com a câmera, mas esse já se dá mal com a sociedade, porque a polícia tem uma nobre função e nós não pagamos polícia para fazer esse tipo de ação. Como a maioria, eu acredito, ela é formada de bons policiais, então, que possam se defender mostrando as imagens. É isso, desculpa aí que eu passei. E eu acho que o importante foi isso, Chico, que essa coletiva deixou muito claro que esse será o ponto, porque todo mundo sabe, o governo federal sabe, o Palácio do Planalto inteiro sabe que a segurança pública será um tema de discussão intensa durante essa campanha eleitoral. E eles começaram a mostrar como que eles vão falar de segurança pública, da necessidade de enfrentar a questão sem, como diz o Flávio Dino, sem a liberação irresponsável de arma para todo mundo, que não é isso que resolve o problema. Exato. O outro tema que o Flávio Dino não fugiu foi o tema do momento, claro, que é o caso da ABIN, as investigações da Polícia Federal, que começou a chegar ali no clã Bolsonaro. Ele falou das acusações de uso político da Polícia Federal. A gente tem a fala do ministro Flávio Dino, vamos assistir. Mas eu afirmo cabalmente que nesses 13 meses, o presidente da República não me pediu nada. Nada. Nem para investigar, nem para deixar de investigar. Nenhum ministro de Estado, nenhum, se dirigiu a mim para pedir qualquer coisa. Nunca houve interferência de autoridade de governo na autonomia técnica da Polícia Federal. E vejam, os senhores e as senhoras não sabem o nome do delegado ou da delegada que preside o caso Marielle. As senhoras e os senhores não sabem o nome do delegado que preside a investigação da ABIN. E eu também não sei.
porque jamais reuni com delegado que preside inquérito. Então, isso é falso, absolutamente falso. Aproveitando o ensejo, também vou falar sobre o vídeo do Bolsonaro, que ele publicou nas redes sociais dele, detonando a imprensa. Que novidade, né, gente? Pelo caso da ABIN. Olha aí as imagens, vamos assistir. Nada. As imagens de Bolsonaro que a gente vai assistir agora, não é isso? E Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local. Uai. Ele tem a imagem ali, né, da imprensa noticiando o fato, aí fizeram uma montagem querendo colocar Bolsonaro, o clã Bolsonaro como vítima, né? Tudo isso tem a ver com a eleição, né, Lu? Obviamente, eles fizeram um vídeo com uma música assustadora, umas imagens de chamas, que é para deixar mesmo todo mundo aterrorizado. Mas eu acho que... E o que eles fizeram? Pegaram um erro da Daniela Lima, que ela veio a público e consertou com o mesmo tempo, no mesmo horário, para deixar claro que, né, não tinha nenhuma intenção, e errou e admitiu o erro e seguiu em frente. Eles pegaram isso para tentar descredibilizar toda a cobertura do assunto em si. E eu acho que esse anúncio aí, essa propaganda, essa peça de propaganda que eles estão fazendo, dá uma medida do desespero deles, porque eles não têm mais nada para criticar, a não ser um deslize, que foi da imprensa na cobertura desse caso, porque esse caso é o caso que pode tornar a vida política deles impossível, pode acabar com a vida política e com as liberdades civis também, né? Porque pode chegar realmente no cerne da questão, que é a criação dessa ABIN paralela para servir os interesses dessa família. Então, acho que esse anúncio aí dá o grau do desespero dos Bolsonaro. E dentro do Palácio do Planalto hoje, depois que acabou essa coletiva, eu passei a tarde lá, conversei com algumas pessoas, existe uma noção muito clara de que eles estão sim acuados e que é importantíssimo mantê-los acuados por 2 motivos. Primeiro, por causa da eleição de 2024. O presidente Lula já tomou a decisão. Ele, independentemente de que palanques o PT vai participar, o presidente, que é muito maior do que o partido em si, participará onde houver candidato bolsonarista com alguma chance, onde seja possível realmente criar como é que é o termo que a gente usa? Uma polarização forte. Porque o presidente Lula não quer deixar chance alguma para o bolsonarismo se cacifar em 2024. Porque, claro, também já estamos pensando em 2026. E outra coisa que é importante para mantê-los nas cordas é o impacto que isso tem dentro do Congresso. Você consegue isolar os bolsonaristas, que é a extrema-direita no Congresso, e criar mais espaço de negociação para o governo, para suas pautas no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, que será um ano com menos carga de votação, porque o governo conseguiu aprovar quase tudo que precisava aprovar da pauta econômica, que era o que interessava nesse ano que passou. Então, a carga de votação vai ser bem menor. E o segundo semestre é, como dizem, aquele recesso branco, né? Porque não vai ter quase ninguém no Congresso, porque vai estar todo mundo fazendo campanha. Olha, Elô, eu quero só lembrar aqui e fazer... Nem precisava, né? Fazer a defesa da Daniela Lima, que é uma grande repórter, é uma colega jornalista do mais alto nível, uma grande repórter, tem suas fontes, não é? Mas ela cometeu um erro, mas eu não sei nem se foi ela que cometeu o erro, né? Porque ela tinha segurança, quando ela afirmou 2 vezes que foi achado o computador da ABIN na casa do Carluxo, não é? Ela estava se baseando numa fonte muito forte, muito forte. Eu tenho certeza que ela não ouviu dizer, porque ela é uma mulher muito séria, uma jornalista muito séria e responsável. A Dani não estava ali se baseando em alguém. Eu ouvi dizer, vou falar aqui na televisão. Não, ela sabia. Pode ser que a fonte tenha passado a informação por alguma questão equivocada, mas ela, inclusive, repetiu. Aí pegam no pé dela, aí entram as redes digitais detonando a Daniela Lima, né? Como se ela tivesse feito aquilo de propósito, para incriminar o Carluxo, os Bolsonaros. Os bolsonaropatas, os doentes de bolsonarismo da rede,
instigados pela própria família Bolsonaro, né? Esses aí que cantam, bate continência para pneu, que sai cantando hino militar, essa galera entrou de pau na Daniela, porque a Daniela incomoda, como nós incomodamos. Agora, durante esse tempo todo, que nós somos inundados de notícias falsas pelo governo Bolsonaro, né? Isso eles ignoram e apontam para a Daniela, porque a Daniela está falando de coisas que podem incriminá-los. Não criticaram porque ela deu a informação sobre o Carluxo, não. Eles estão querendo destruí-la, como querem destruir todos que estamos juntos metendo o dedo nessa ferida. Essa ferida que cheira mal, a ferida de Bolsonaro na vida do país. É isso. Defesa da Dani. Isso é estratégia, né, Chico? Isso é estratégia, e a gente conhece como o bolsonarismo funciona, isso é estratégia eleitoral. E, para mim, repito, dá uma ideia da dimensão do desespero, porque eles não têm mais nada no que se pegar nesse caso do aparelhamento da ABIN. Perfeito, Elô. Um beijo para você, querida. Boa noite. Até amanhã. Amanhã a gente se vê. Até amanhã. Bora lá, continuar por aqui. A gente anunciou e agora vai chamar o jurista Pedro Serrano para conversar com a gente. Vamos começar falando de um assunto bastante importante que a gente anunciou no início do nosso programa. Antes de dar boa noite para o professor, queria trazer uma informação importante, porque as operadoras de telefonia Claro, TIM e Vivo sabiam que as suas redes estavam sendo atacadas pelo software espião, o First Mile, que foi contratado pela ABIN, mas não avisaram a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e essas empresas, elas teriam corrigido as falhas que permitiam que a ferramenta monitorasse a localização dos aparelhos celulares, mas não notificaram a agência na época da descoberta das invasões justamente operadas pelo First Mile, informações que são do Fábio Serapião, da Folha de São Paulo. Agora, essa necessidade de comunicação em casos desse tipo, que são bastante graves, consta no regimento do setor e é obrigatória. Professor, vou dar boa noite para o senhor e já pergunto se as operadoras podem ser processadas, responsabilizadas de alguma forma também. Professor, nos ouve? Pedro Serrano está entre nós. Acho que ele... Boa noite. Agora sim, professor. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Olha, podem ser responsabilizadas, sem dúvida alguma, inclusive isso é um descumprimento de uma cláusula contratual do contrato. Podem ser sancionadas pela Anatel, devem ser sancionadas pela Anatel, não é uma escolha da agência sancionar ou não. Havendo um descumprimento explícito do contrato como esse, há um dever de agir do Estado, do poder concedente, em sancionar. Essa sanção pode ir de multa até a rescisão do contrato, tem que se instaurar um PAD, um processo administrativo, para apurar a gravidade do que ocorreu e se sancionar. Eu acho extremamente grave, é uma questão de segurança das telecomunicações do país, portanto, uma questão de segurança nacional em que essas empresas privadas deixaram de cumprir uma condição contratual que é essencial para a segurança nacional. A empresa que resolve prestar serviço de telecomunicação tem que ter consciência que está prestando um serviço que interfere na segurança do país e na segurança nacional, e como tal pode ser responsabilizado. Eu acho extremamente grave isso. Acho, inclusive, que pode sim dar motivo à rescisão dos contratos. Pois é, ganha uma fortuna, né? TIM, Vivo, Claro, ganha uma fortuna explorando esse mercado no Brasil. Agora, pensar na sanção, né? Tem que ser a altura também. Um dos grandes problemas que nós temos no setor, é uma das áreas da minha especialidade, né? Um dos grandes problemas é que hoje em dia vale mais a pena para as empresas pagarem as sanções do que fazer os investimentos, né, que precisaria para a melhoria dos serviços. Esse é um problema estratégico que o país tem, né? Pois é, mas é melhor para a empresa pagar as sanções dos atrasos nos seus investimentos do que realizar os investimentos, né? Nós precisamos mudar a estrutura das telecom no Brasil, senão nós vamos ficar sempre atrasados, como estamos, né? Pois é, e a gente tem que cobrar delas. Todo mundo da imprensa, do meio jurídico, tem que cobrar, né, para que elas se sintam minimamente responsáveis pelo trabalho que estão fazendo em relação à vida republicana, né? Isso aqui não é um quintal para a operadora privada ganhar dinheiro, não é só isso, não. Não é? Infelizmente é o que está acontecendo.
Como a gente chega lá, professor? É o que eu pergunto, né? Tem saída para isso? Porque são empresas enormes, né? Gigantescas em valores, em... Outro dia me perguntaram da Enel, né? Do problema aqui em São Paulo, desses descumprimentos aí. É simples, é cumprir os contratos. Regra capitalista elementar, quer dizer. O Estado sempre é cobrado quando se trata de se garantir os contratos no plano dos direitos do particular. Tem que ver o outro lado. O Estado também é uma parte contratante que tem direito a que os contratos sejam cumpridos. Não se trata de privatizar ou estatizar, não é esse o debate. O debate é cumprimento de contrato. Né? Um concessionário de serviço público tem a obrigação de cumprir o contrato. Se não cumprir o contrato, vai estar sujeito a sanções. O problema é que o Estado brasileiro tem sido leniente com relação ao descumprimento constante de contratos de concessão de serviço público no Brasil, de PPPs e etc. Quer dizer, precisa haver sancionamento do particular que descumpre o contrato. A lógica de qualquer sistema privado é o cumprimento dos contratos. Quando o contrato é descumprido, todo o sistema erode. Passa por uma erosão, se destrói. Né? Então, o que precisa se tratar no Brasil não é... Há esse debate que eu acho que acaba sendo um falso debate entre estatização e privatização. A gente está num momento anterior. O que nós temos que exigir é cumprimento dos contratos, pura e simplesmente. O sujeito assinou, recebe uma remuneração para prestar determinado serviço e o presta de forma inadequada. Ele tem que ser sancionado, inclusive com a perda desses contratos, que não se trata, insisto eu, de estatização. Se trata de rescindir o contrato por descumprimento desse contrato. Aí se realiza nova licitação para selecionar um outro particular, caso a decisão seja permanecer privado a delegação de serviços, ou o Estado recupere e presta diretamente através de empresas suas de serviços. Esse é um outro debate. Agora, tem que haver cumprimento dos contratos, senão o país não é sério, né? E há um prejuízo na sua prestação de serviço público. Aqui em São Paulo, na década de 90, levava em média 2 horas quando caía a luz para recuperar o serviço. Hoje está demorando 5 dias. É trágico. Pois é. Agora, essas agências reguladoras do Estado têm que fiscalizar isso, né? A Anatel, a Enel, a ANEEL, a ANAC. Essa semana eu fiz um voo do Rio de Janeiro para cá, o voo durou 40 minutos, eu fiquei mais de 20 minutos dentro do avião. E depois, conversando com um comandante de companhia aérea, ele falou, tem esse problema aqui agora, eles não acham onde parar o avião, porque mudaram a concessionária, agora são os espanhóis que estão mandando aqui, né, e eles estão mudando tudo, eles não sabem operar o sistema, mas é prejuízo para todo mundo. Na eletricidade, a mesma coisa. Agora, se as agências não regulam, cabe a ação do Ministério Público, não cabe? Do Ministério Público Federal, que tem que zelar pelo interesse coletivo, ou não? Cabe, e precisa, inclusive, chamar a responsabilidade dos integrantes dessas agências. Né? É interessante verificar, Chico, o chamado neoliberalismo no campo do direito administrativo, no mundo anglo-saxão, ele significou o fim das chamadas public utilities, ou seja, os serviços essenciais do mundo anglo-saxão eram propriedade privada regulada pelo Estado, daí que vem a figura da agência. E na Europa, na década de 90, significou a saída do modelo de serviço público, onde o proprietário do serviço essencial era o Estado e o privado comparecia como mero contratado do Estado, significou sair desse modelo para um modelo de regulação, que é o que havia antes no mundo anglo-saxão. Mas no mundo anglo-saxão significou o fim da regulação. Então é interessante ver a crítica às agências norte-americanas feita pela direita norte-americana nesse período. E uma das críticas que a direita neoliberal fazia às agências reguladoras nos Estados Unidos é que elas eram capturáveis pela iniciativa privada, corrompidas. Eu acho que essa questão tem que ser levantada no Brasil. Por que as agências reguladoras nada fazem para exigir o cumprimento dos contratos de concessão, de delegação de serviço e com iniciativa privada? Por que é essa festa no Brasil? De repente a gente até desconfia que tem um conluio, né? Entre agentes públicos e privados, não é? Agora... É claro, claramente, por que se cria agências e não se deixa o Congresso regulando a relação de serviço público? Muito mais fácil você capturar 5, 6 integrantes de agências do que capturar 500 congressistas, que têm controle da sociedade. Né? Isso é uma crítica que quem fez foi a direita norte-americana ao criticar querendo o fim das public utilities nos Estados Unidos. Não é uma crítica de esquerda. Professor, mas eu quero ouvir o senhor falar agora de Lava Jato, 13ª Vara de Curitiba, Sérgio Moro.
Eu li aqui há pouco a informação que chegou que Sérgio Moro vai ser julgado, não pela Lava Jato, mas por trapalhadas na grana da eleição na quinta-feira que vem. Mas a Lava Jato ainda é outro processo que está aí. Como é que está a situação? Né? Houve o depoimento do Tony Garcia. Eu sei que esses processos estão no âmbito do Supremo, parece que com o ministro Dias Toffoli. Né? Como é que o senhor está vendo? O senhor acha que tem aquele imbróglio todo que envolve o Tribunal Regional da 4ª Região, lá de Porto Alegre? Tem a questão do juiz Ápio, que foi expulso dali. Se cometeu algum erro naquele telefonema, se falhou alguma coisa, mas foi expulso sem direito de defesa, sem ser ouvido. E eu sei que tem um mundo de coisa que ainda está guardado lá em Curitiba, que precisa chegar às mãos do Supremo. O que é que vai dar isso? Faz um resumo para a gente, por favor. Olha, são casos aí interessantes, né? Quer dizer, há uma tradição no Brasil de que crises democráticas e humanitárias, em geral, elas são resolvidas equacionando os problemas privados que elas ocasionam e jogando o problema público para debaixo do tapete. Então, você pega, por exemplo, o fim da ditadura militar, que foi tanto uma crise democrática quanto uma crise humanitária. A gente foi morta, perseguida, torturada, exilada do país, né? Os problemas privados, houve uma tentativa de equacionamento, se indenizou corretamente, absolutamente corretamente. Se indenizou as pessoas que foram ofendidas pelo abuso do poder estatal naquele período, né? Foi uma tentativa de se reparar com dinheiro, às vezes um mal que nem o dinheiro repara, mas foi feita uma reparação privada com aquelas chamadas indenizações da anistia, etc. e tal. Mas o problema público, que era punir quem abusou, punir os torturadores, aqueles que cometeram crimes lesa humanidade, isso não foi feito, né? Quer dizer, foi jogado para debaixo do tapete. Se você pegar, isso vem desde a lei do ventre livre. Na lei do ventre livre, em vez de indenizar os escravos, as famílias que tiveram suas crianças libertas, se indenizou os donos dos escravos. Então, é uma tradição do nosso país os problemas públicos nas crises democráticas e humanitárias serem jogados para debaixo do tapete. É o risco que a gente corre com a Lava Jato hoje, né? Os problemas privados estão sendo equacionados. Quem teve abuso de poder está sendo anulado os processos. Eu acho que daqui a um tempo vamos começar a ter indenizações pagas por parte do Estado e dos agentes públicos por conta dos abusos cometidos, etc. Mas, efetivamente, punir aqueles que cometeram abusos graves contra o país, contra as pessoas, etc., nós não vamos ter, né? Pelo menos não é o que aparenta no horizonte. Cada vez mais a coisa está sendo resolvido de outra forma. Você falava no julgamento que o juiz Moro vai estar submetido. Isso não tem nada a ver com a Lava Jato e nem deve ser confundido com a Lava Jato, senão vai estar se praticando uma injustiça no processo contra ele. O que vai ser julgado é exclusivamente o problema eleitoral dele, deve se cingir a isso, né? Não deve haver nenhum tipo de influência por parte do que houve na Lava Jato. A Lava Jato é um outro assunto e que deveria ser tratado, a meu ver, pelo país de outra forma. Quer dizer, houve cometimento de abusos graves que deveriam ser punidos, né? Agora está na mão dos órgãos superiores do sistema de justiça, o STF, o CNJ, realizar ou não esse sancionamento público. Vamos aguardar ver o que vai acontecer. Eu espero que exista apuração dos delitos e dos abusos cometidos, mas vamos ver o que vai acontecer. Como você bem citou o caso do juiz Ápio, eu fui advogado dele, no fim nós conseguimos, através de um acordo no CNJ, que ele retornasse à carreira, vamos dizer, de ficha limpa, pudesse retomar a carreira dele, mas fora da 13ª vara. Mas a situação era absolutamente inusitada. Nós tínhamos juízes e procuradores acusados pelo CNJ, em relatório do CNJ, apontados como responsáveis pela gestão pouco transparente de bilhões de reais, sendo promovidos, enquanto o juiz Ápio, que era acusado, aliás, acusado indevidamente, porque não realizou o ato, mas acusado de passar um trote no filho do desembargador, afastado da carreira. Não podia sem se defender, sem poder se defender. Sem direito de defesa. Sem direito de defesa. Então, veja que situação. Você tinha aquele magistrado que geriu, segundo o CNJ, geriu com pouca transparência, bilhões de reais sendo promovida, enquanto que o juiz Ápio era afastado da carreira sem direito de defesa por um trote. É esse o país que a gente vive, né? Quer dizer, e principalmente essa situação do sistema jurisdicional federal do sul do país, algo grave, a meu ver, o que ocorreu ali, né? E agora estamos lá, a 13ª vara voltou a ser uma caixa preta onde devem permanecer escondidos todos os problemas dela.
Segundo o Tony Garcia, quem assumiu lá, Danilo Pereira, se não me engano, né? É um juiz que substituiu o Apio, que está guardando muita coisa que precisava chegar às mãos do Supremo, inclusive do ministro Toffoli e tal. Tem muita coisa lá em Curitiba para aparecer ainda, se não houver destruição de provas que existem lá, né? É isso, professor Pedro Serrano, muito obrigado. O senhor aqui é sempre... Muito obrigado. É sempre um refresco de informação nova, fresca para nós. Obrigada, professor. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Volte sempre. A gente continua aqui falando dos enroscos do bolsonarismo. Tem uma notícia importante para a gente trazer hoje, que é sobre o empresário Luciano Hang e as lojas Havan. Elas foram condenadas a pagar mais de 85 milhões de reais para intimar os empregados. Você lembra dessa história? A votar no Jair Bolsonaro lá na eleição de 2018, essa decisão que é do juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis. Ainda cabe recurso a essa história, mas o processo segue em segredo de justiça. Vou chamar uma dupla aqui maravilhosa para conversar com a gente, Chico. Olha só. Falar do velho da van, vem. Chico Sá e César Calejon. Olha essa dupla, gente. Maravilhosos. Boa noite, Chico. Ô, Xará, você tá sem voz, abre aí, Xará. Chico Sá, quem interessa? Abre aí. Agora sim. Agora sim, Xará, uai. Boa noite, Brasil. Boa noite, Calejon. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, audiência. Boa noite, meu querido César Calejon. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chicos. Boa noite para nossa audiência linda também. Boa noite, gente. Gente, essa notícia dá até gosto de ler, né, o Chico Sá? Essa é uma notícia muito importante. Ela diz respeito à eleição, à eleição única do Bolsonaro à presidência, graças a Deus. Então, é relativa à eleição de 2018 e ela é muito importante porque tomara que fique evidente uma jurisprudência, uma decisão que sirva para embasar todas as decisões a partir de agora. Porque o Brasil é cheio de histórias do voto de cabresto, do voto de curral, do voto que o empresário obriga o funcionário a votar no seu candidato. No caso, o velho da Havan, ele obrigava os seus funcionários a votar ali no voto de cabresto, aquele voto de coronel, ele obrigava a votar no Jair Bolsonaro. Então, oxalá essa decisão fique patenteada como uma jurisprudência para, daqui por diante, o patrão que pensar em cobrar o voto do seu funcionário pague o mesmo que o velho da Havan deve pagar para a Justiça do Trabalho. Veja que não é a Justiça Eleitoral, Chico, Gabi, Calejon, é a Justiça do Trabalho, em defesa desses empregados que sofreram todo tipo de humilhação e foram obrigados, ali no cabresto do velho da Havan, a votar no Jair Bolsonaro. Então, tomara que isso fique como uma jurisprudência daqui por diante. Tem uma mensagem aqui no nosso chat que vai ao encontro exatamente disso que você está falando, Chico. A Havan reconstruiu o voto de cabresto moderno. Ele está falando, claro, do Luciano Hang aqui, né, Calejon? Mas é isso, perfeito. Esse termo foi utilizado, inclusive, o voto de cabresto. Para quem não sabe, era um método muito utilizado pelo coronelismo e em alguns lugares até hoje, né? Então você tinha ali o mandão do lugar que pegava a pessoa pelo cabresto ali e fazia a pessoa votar em algum lugar. A gente tem, por exemplo, isso sendo utilizado como estratégias de milícia também em alguns lugares. Alguns candidatos, por exemplo, em regiões do norte do país, do Rio de Janeiro, alguns candidatos simplesmente não podem entrar na comunidade para apresentar a sua agenda política e, de fato, fazer política. Em alguma medida, o próprio Luciano Hang, que está aí na tela, diz que não, mas eu não apontei a arma para a cabeça de ninguém, dizendo que ele teria que votar no Bolsonaro. Ora, meu caro, mas o senhor sabe
que não é assim que a coisa funciona, né? O senhor sabe que as pessoas têm conta para pagar, o senhor sabe que, de muitas maneiras, elas vão se sentir intimidadas pelo dono da empresa, na medida em que o dono da empresa as reúne no saguão ali para fazer proselitismo político. Então, existem várias maneiras de se organizar esse tipo de processo coercitivo. Agora, é importante que o juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, deliberou, né, que as lojas, a Van e o proprietário Luciano Hang paguem 85 milhões, aí ainda cabe recurso, mas é um primeiro passo importante, é uma cifra que, ao meu ver, considerando o montante de dinheiro que ele tem, é irrisória, a despeito de ser algo bastante expressivo nessa medida. E para encerrar minha fala, também é importante que isso venha, Gabi e Chicos, através de uma ação civil pública, porque isso também precisa ser colocado em pauta. Também é importante que as pessoas passem a estudar qual que é a função de uma ação civil pública, como é que isso é organizado, como é que, nesse caso, você tem o Ministério Público do Trabalho envolvido, quais que são as potencialidades, por exemplo, de se organizar politicamente ao redor de instituições, ao redor de conselhos, de administrações que sejam capazes de levar a nossa instituição republicana à frente. E isso é absolutamente fundamental, o que está acontecendo aí. Figuras como o senhor Luciano Hang precisam entender que o dinheiro não compra tudo, que ele mora numa república, que existem premissas e prerrogativas elementares que sustentam a nossa república e que não é porque ele é um bilionário que ele pode fazer aquilo que ele bem entender sem nenhum tipo de consequência. Essa medida agora é importante para delinear um limite daquilo que pode ou não ser feito por uma figura execrável, a meu ver, pelo menos, como o Luciano Hang. Olha, só para lembrar, na porta das lojas dele, você viaja aí pelas estradas, tem essas mega lojas do Luciano Hang, do velho da Van, né? Todas com a estátua da liberdade, mas o voto é de cabresto. É preciso que haja punição para que esse cara não fique como exemplo. Esse senhor ridículo nessa roupa de periquito, de papagaio verde e amarelo, ridículo. Isso não é modelo de empresário para ninguém. Como o que está ao lado dele não é modelo de líder político de presidente da República para ninguém. Né? Que esses caras sejam punidos, ele e o que está ao lado dele aí, né? Para que o país entenda que esse caminho não leva a bom termo, não leva a bom lugar. Estava aí o velho da Van com esse terno ridículo, entre o presidente da República e o presidente de Portugal. Ele é mais importante, ele está no centro. Essa coisa ridícula, esse periquito, o papagaio, eu sei que coisa ridícula é essa. O William De Luca diz aqui, quando o velho da Van vai responder pelo crime contra a moda que ele cometeu? Achei muito bom. Tem mais essa também. A crise também é estética no caso dele. Multado pela Lei Maria da Moda. Que não vista um terno vermelho para fazer média com o governo do Lula, que não cola. Né, Chico? Ele é bem capaz, viu, Chico? Do jeito que é oportunista. Mas, olha, nesse palanque aí, ele é uma das figuras principais num 7 de setembro, nos 200 anos da independência do Brasil, vejam só, e no ato que está mais do que comprovado que foi um teatro do golpe. A tentativa de golpe começa exatamente nesse evento, esse evento aí que estamos vendo com o Mourão, o velho da Van e etc. Esse é um dia muito importante porque é um marco do início da tentativa de golpe de Estado no Brasil. Exatamente. Eu quero trazer uma outra notícia aqui nessa reta final, porque depois de um ano sem ser localizado pela Justiça, tiveram várias tentativas, inclusive, aquele empresário Luiz Carlos Alberto Baceto, ele apareceu e apresentou um pedido de retratação pelas ofensas e ameaças que ele fez ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin.
Essa história aconteceu há cerca de um ano. Você lembra disso? Na época, o Zanin, ele era advogado do presidente Lula. Essa cena rolou no aeroporto. E nessa peça que foi enviada para Brasília, Sexta Vara Criminal de Brasília, o Bassetto diz, por meio da defesa dele, o seguinte: que retira tudo que tenha dito, de forma a declarar publicamente perante este ilustrado juízo que o querelante, Cristiano Zanin, não faz jus às ofensas perpetradas. Ele quer pedir desculpa, né, Calejão? Mas a gente não quer saber desculpa, a gente quer que a decisão seja cumprida. Deu ruim, né? Deu ruim, né, Bassetto? Você foi agredir um cara que agora virou membro da Corte Constitucional brasileira. Não que você possa agredir quem quer que seja, mas é óbvio que ele passa a repensar a posição dele na medida em que o senhor Zanin agora é um membro da Corte Constitucional brasileira. Então agora, não, veja bem, eu retiro absolutamente tudo que eu disse. Eu disse que eu queria quebrar a sua cara, mas olha só, eu estava equivocado, rapaz. Sabe que eu até gosto de você, sabe? Você é uma figura absolutamente respeitável, então eu retiro tudo que eu disse. Agora, como diz a nossa magnífica Elo Vilela, a desculpa pode ser bem-vinda, mas não resolve. Tá? Se pedir desculpa resolvesse, a gente não precisaria de um ordenamento jurídico, meus caros. Eu poderia simplesmente cometer a barbaridade que fosse, gente, desculpa. Foi sem querer, querendo, né? Exatamente, foi sem querer, não pensei direito e deixa por isso mesmo. O que é importante salientar aqui, que conversa com todos esses casos? Bassetto, Luciano Hang, os Bolsonaro, a BIM Paralelo, os generais, General Heleno, Braga Neto e tal. Essas pessoas precisam responder dentro daquilo que organiza a institucionalidade brasileira. E essa é uma chance incrível que as nossas instituições têm. Não é o nosso governo federal, o Lula, o Alexandre de Moraes ou coisa que o valha. São as instituições brasileiras têm uma chance ímpar de determinar qual é os limites da nossa república. Porque se alguém que organizou um golpe passa incólume, se alguém diz que vai quebrar a cara de outro compatriota dentro do banheiro passa incólume, se alguém que tentou coagir, por exemplo, os seus funcionários a votarem deliberadamente em determinado candidato passa incólume, é óbvio que a mensagem que isso manda para essas pessoas é que elas estão acima da lei, é que elas podem agir ao arrepio da lei. Cá estamos e não existe nenhum conjunto de estímulo organizado para que você não haja dessa maneira. 2024 tem que ser, gente, e eu encerro por aqui, o ano da institucionalidade da República Brasileira, das instituições brasileiras. A gente precisa trazer essas pessoas para o juízo da lei. Isso é absolutamente fundamental e se aplica virtualmente para todos os casos que a gente trabalhou aí em questão. Chico Sade, como diria Mano Brown, né? Depois que inventaram as desculpas, nunca mais morreu ninguém, né? Eu estava lembrando exatamente dessa sabedoria do Mano Brown, né? Ele usa essa história da desculpa para... Como é um álibi da canalhada toda, né? É um grande álibi para os canalhas do bolsonarismo. E eles têm, assim, como característica, isso, amarelar. Na hora que aperta, na hora que a justiça aperta, todos correm, inclusive o próprio Jair Bolsonaro, não era bem assim, eu estava me referindo a não sei o quê, não era isso. Todos correm na hora H. Eles são valentões e metidos a brabos, etc., para usar todo mundo, como agora fazem, por exemplo, com a jornalista Daniela Lima, a quem eu presto apoio e solidariedade, né? Eles aproveitam uma falha ali de informação de uma fonte da Daniela e estão massacrando a Daniela nas redes sociais, estão abusando dessa falha jornalística pela qual ela pediu desculpa da forma mais honesta do mundo para massacrá-la. Quando vai para a justiça, corre todo mundo, na hora do aperto jurídico, não fica um bolsonarista. Vaza todo mundo, do general Heleno ao Flávio, ao Carlos, não fica um.
Então, é uma característica, isso que esse empresário faz agora é uma repetição da amarelada que é típica do bolsonarismo. Depois que faz besteira. Lembra do Bolsonaro dizendo que encontrou umas meninas de 14, 12 anos, sei lá o quê, e pintou um clima. Aí, quando ele viu que tinha falado uma asneira e que tinha revelado alguma coisa que não poderia, né? Qual era o clima pintado ali? Não, foi sem querer, não foi nesse sentido. Então é isso. Estou lembrando um caso aqui só. Aliás, deveria pagar por isso também, viu, César? Você falou muito bem da questão dessas cobranças na justiça. Eu acho que é um ano, 2024, e você colocou muito bem assim, é um ano para se fazer um acerto de contas. É um acerto de contas histórico com todo esse festival aí do bolsonarismo. É importantíssimo. Inclusive, Chico, nessa questão das garotas. Isso foi muito sério e passou batido. Não foi bem esse o sentido. Não é isso que eu queria dizer. Ora, Quem me conhece sabe, não foi nada disso. Sempre. É sempre Se for com a minha filha, eu vou aceitar uma desculpa esfarrapada dessa? Falo, você olhe, cara. É isso olha aí. no espelho, Jair. Meus queridos, muito obrigada por hoje. Chico Sá, César Callejon, um beijo, até mais. Valeu, gente. Até Beijão. amanhã. Fiquem bem. Valeu, queridos e queridas. Parabéns. Tchau, tchau. Verdade, prêmio. parabéns por essa maravilhosa. Opa, para todos nós, para vocês também, queridos. E para nossa audiência linda também. Claro. Parabéns, gente. Parabéns, Prêmio audiência. É isso. Parabéns, Eduardo, que também ganhou só para ele, né, de maior influenciador E Guga econômico. Também. E Guga Noblat, que ganhou também. É isso aí, um beijo, gente. Até mais. E principalmente, como disseram os meninos, né, para a nossa comunidade CL, eles são os principais, né, ganhadores dele. Porque não existe, sem comunidade CL não existe o ICL Notícias, então, principalmente para vocês guerreiríssima, né? que nos acompanham. Bom, gente, recados finais por aqui. Ainda dá tempo de você assistir o Mapa da Mina de 2024, evento que no ano passado acertou todas as previsões de mercado. Eduardo Moreira deu essa aula no último domingo e agora, porque a gente é muito legal, ainda mais agora que a gente ganhou o prêmio, então a gente está feliz da vida e a gente vai passar um replay dessa aula que o Edu trouxe no domingo, trazendo as previsões do mercado financeiro agora em 2024, oportunidades de investimentos que você precisa ficar por dentro. Para você que não foi uma das 100 mil pessoas que acompanharam ao vivo o evento, você pode fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga em edu1.com.br/aula para assistir o replay liberado do Mapa da Mina. Então, não perde. Você já perdeu uma vez, mas a gente está te dando uma chance. É uma aula para te orientar, né, na questão econômica com um cara que você está vendo aí, que é o maior influenciador de economia e negócios do país, atestado pelo voto popular do IBEST, né? O maior influenciador de economia e negócios. Está aí o prêmio de Eduardo Moreira, né? Idealizador aqui do ICL, junto com o Rafael Donatello, junto com o professor Gessé Souza e muita gente mais. É isso aí, gente. Vamos terminar assim? Vamos terminar assim. Chega aqui. Nossa placa aí, ó, maravilhosa. olha aí. Olha o Prêmio ICL. Prêmio para você que nos acompanha, que nos assiste e que divulga essa ideia de que só o conhecimento liberta. Frase de José Martí, herói da independência de Cuba. Tá aí. É um close nesse prêmio maravilhoso que a gente ganhou do IBEST. E você que nos acompanha ganhou também. É Isso aí. Chico Pinheiro. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui no ICL Notícias segunda edição, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Um beijo para você. Boa noite, meu querido Chico Pinheiro. Até amanhã. Boa noite. Boa quarta. Altos elogios ao cabelo hoje. Eu vi um monte de gente hoje dizendo, teve, né? É Letícia, gente. Letícia me deixa belíssima. Tá chiquíssima. Tá linda, parece até uma príncipa. Obrigada a todo mundo. Um beijo, Tchau. pessoal. Até amanhã. E aí, turma, que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando, caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem
situada. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!